Olá, muito boa tarde para você. Começa agora mais uma edição do Amazonas Acontece, aqui na tela da Band Amazonas. E hoje nós estamos recebendo o CEO do Grupo Gusta Mais, Gustavo Picanso. Gustavo, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vindo ao Amazonas Acontece. Muito obrigado, agradeço o convite e espero contar um pouquinho da minha história aqui, né? Com certeza. Estamos falando de 8 anos agora em abril do grupo? 8 anos, vamos fazer 8 anos agora, dia 1º de abril. Parece mentira, mas não é, né? Não é mentira mesmo. Agora conta um pouquinho pra gente como é que surgiu o grupo. Primeiro foi Gusta Mais, é isso? Exatamente, veio o Gusta Mais na época das paletas mexicanas, né? Nós lançamos as paletas mexicanas e colocamos o nome de Gusta Mais Paleteria. Sendo que foi uma moda que passou muito rápido em Manaus, né? Então seria o diferencial dos produtos comuns do picolé. As paletas eram um produto maior, de 123 ml, com recheio, à base de frutas, chocolate, Nutella. Então, seria um produto diferencial para o mercado, né? E hoje nós estamos na região norte, nada mais apropriado do que estar aqui em Manaus, né? Com certeza. E aí, depois de 4 anos, surgiu Vaca Lambeu. Como que foi essa junção aí que o Grupo Gusta Mais tem esses dois produtos, né? Vamos dizer assim. Exatamente. Então, essa fusão que nós fizemos, porque a gente precisava entrar no mercado do varejo, né? Nos supermercados. Então, quando nós pensamos em criar uma linha de pote de 1 litro, 2 litros, os produtos regionais para levar para o cliente que frequenta um supermercado, pensamos em ter uma outra linha, né? Uma linha que, no caso, apareceu a oportunidade de fazer a fusão, né, com a Vaca Lambeu, que era uma empresa amazonense, né, que já tinha, na época, 12 anos de mercado. Nós compramos a Vaca Lambeu e expandimos esse produto para a rede de supermercado, né? Então, nós ficamos com a Gusta Mais Gelateria, que na época da paleta mexicana nós tivemos que incrementar o sorvete, porque foi uma moda que passou muito rápido. Sim. Então, nós colocamos o sorvete e um milkshake, onde hoje nós temos 8 sabores de milkshake. E veio a Vaca Lambeu para a gente atender aí as maiores redes de varejo do norte de Manaus. E começou apenas com uma unidade da Gusta Mais? Como é que foi? É uma matriz, hoje a gente pode dizer assim? Hoje a nossa fábrica fica no Belvedere, né? Então, assim, a pessoa que construiu a fábrica comprou o nosso sonho, né? O próprio construtor, o Daniel, e o Thales, na época, compraram a nossa franquia. Mal sabia que o maquinário nem tinha chego. E eles já compraram uma franquia, que foi a primeira, que foi do Parque das Laranjeiras. Acreditaram. Super, né? E, tipo assim, todas as paletas que chegavam no mercado, eles provavam, ia rápido comprar. Aí, cara, não acredito, isso é muito ruim, a nossa vai ser muito melhor, né? Então, ficava aquele suspense, porque na época que nós compramos o maquinário, era final de ano. Então, a maioria das empresas entram de férias coletivas e tal. Sim. E acabou que só ia entregar nossos maquinários a partir de março. Então, por isso que teve esse atraso. Então, aí foi aparecendo outras marcas, outros representantes comerciais, colocando produto aqui em Manaus. E aí foi que, quando nós lançamos com essa unidade do Parque das Laranjeiras, depois veio o Mundi e veio o Dom Pedro. Olha. Né? Então, hoje nós temos 9 lojas em Manaus. 9 lojas. Lojas, como é que foi essa expansão? Foi a questão de demanda, estratégia mesmo? A gente sabe que tem as zonas de Manaus que a gente precisa atender. Como que vocês pensaram nessas unidades? Na verdade, a gente, primeiro, para preservar o faturamento de cada loja, nós traçamos um raio de 5 quilômetros para poder ter outra unidade. Né? Quando a gente se trata, para preservar o faturamento da pessoa. Então, ela vai fazer um investimento e a gente tem que preservar, não gerando uma concorrência entre eles. Então, isso nós fizemos através desse raio e sempre mapeando onde a gente podia ter uma outra unidade. Então, por isso que hoje as nossas lojas são bem espalhadas, né? Então, hoje eu tenho no Dom Pedro, hoje eu tenho no Adrianópolis, tenho no Laranjeiras, tenho no V8, tenho no Distrito, tenho na Ponta Negra. Então, sempre bem espalhada. Consegue atender ali todas as zonas mesmo, As zonas, né? Exatamente. E nós estamos falando de quantos funcionários aí no total? Diretamente, a gente está falando em torno de mais ou menos de uns 70 funcionários.
fábrica e lojas, né? Então a gente está falando de 70 carteiras assinadas, né? Que bacana. Agora vamos falar de coisa boa. Eu sou suspeita, que eu gosto mais de doce, né? De sorvete. Cardápio. Como que vocês conseguiram pensar em cardápio, né? Como que é feita aí? Tem você falou que os seus, né? As pessoas que fundaram, fizeram a fábrica, foram lá provar. Como que vocês pensaram nos sabores? Assim, primeiro momento a gente pensa nos sabores regionais, né? Claro. Então, assim, a gente tentou dar um toque de um regional para um gourmet. Então, uma paleta que nós temos que não tem em lugar nenhum no Brasil era cupuaçu com brigadeiro. Então, ficou assim, então, mas a maioria das vezes as pessoas consomem tapioca com leite condensado. Então, nós criamos o açaí com leite condensado. Então, nós pensamos principalmente no regional, dando uma pegada gourmet. Aí, logo em seguida, veio os outros, chocolate, que era o Ferrero Rocher, Kinder Ovo, morango com leite condensado, maracujá com leite condensado, limão. Entendeu? Então, na época, nós chegamos a ter 26 sabores de paleta mexicana, né? Olha. E sorvete, hoje, nós temos mais de 50 sabores, de regional Vai variando, né? ao comum, né? Olha só, que legal. Agora me conta, linha Frutas da Fazenda. Como é que foi essa novidade? Tem quanto tempo? Como que vocês conseguiram pensar nessa linha? Hoje é um mercado, né, que ele vem crescendo cada vez mais. Os consumidores, antigamente, eles não liam tabela nutricional. O que tinha... Vem mudando o comportamento vem mudando mesmo, né? A preocupação. Hoje, cada vez mais, nós temos crianças com tolerância à lactose, tolerância a glúten. Então, hoje, cada vez mais, o consumidor ele se torna mais exigente. E querendo colocar dentro da casa dele um produto de qualidade e saudável. Então, nós criamos o Frutas da Fazenda. O que é Frutas da Fazenda? É um produto que nós temos o cupuaçu, nós temos o açaí, e nós temos o uva, groselha, que é a cara da nossa infância, né? Verdade. Então, tinha aquele rala-rala de groselha na saída do colégio. E temos morango da fruta. E nisso, nós colocamos uma pintada aí de nutrientes, né? E tem zinco, tem vitamina D3, tem vitaminas e nutrientes. Então, ele é um produto rico, né? Que as pessoas podem consumir sem dor de cabeça, sem peso na consciência. É um produto super. E para as crianças é ótimo, né? Para as crianças, para os adultos. É um produto base água, pra né? todo mundo. Então, para os idosos. Então, para todo mundo, é um produto para a gente entrar na casa das pessoas, agora sem peso na consciência. Que legal. Agora, existe um sabor queridinho que desde sempre, assim, saiu demais, né? Caiu no gosto mesmo do Manauara? Tem. Isso, eu tenho um sabor chamado Ferrero Rocher, né? Então, ele vai do sorvete ao milkshake e a paleta. Então, é um produto que ele tem uma aceitação tremenda. Incrível. Incrível. A gente já tentou quem não lançar. Gosta, né? E a gente já tentou lançar outros sabores, dá prova, dá tudo, mas as pessoas elas se tornam fã, né, desse sabor. Agora, falar de estoque. A gente sabe que, você acabou de falar que o Ferrero Rocher é campeão de vendas, né? Então, precisa ter uma preocupação a mais em ter no estoque mais, né, quantidade ali daquele sabor. Como que vocês conseguem organizar esse estoque e guardar mesmo, né? Toda essa preocupação, imagino que tenha um local, né? Refrigeração, uma preocupação, né? Hoje, a nossa grande dificuldade é a nossa localização, né? Então, 90% da nossa matéria-prima, não se tratando só de Ferrero Rocher, a maioria de chocolates, até leite mesmo, ela parte de São Paulo, do Sul. Então, a gente tem no mínimo aí 30 dias para chegar até Manaus. Então, fora isso, então, a gente sempre tem que estar com um planejamento bem alinhado, bem afinado e controlando na ponta do lápis a saída desse produto. Olha só. Aí sempre tem que manter refrigerado. Isso eu estou falando de matéria-prima, né? Então, logo em seguida, se gera o produto acabado. Que aí tem um outro controle para atender todas as demandas do mercado e não deixar faltar. Olha que legal. A gelateria, a gente tem as unidades, né? Que conseguem vender, as pessoas que quiserem ir lá. Agora, Vaca Lambeu, sorvete Vaca Lambeu. Tem revendedor, né? Dá pra gente revender. Como que as pessoas que estão em casa, né, podem saber mais informações de como revender a marca?
Ó, só entrar em contato no 3085-0571, que é o contato da fábrica, e de lá a gente transfere para o canal específico, se é um atendimento interno, se é um vendedor, né? E se tratando de outros municípios, nós também já temos revenda, né? Em Coari, Parintins, Tefé, e já estamos em Boa Vista, outro estado. E em Manaus, hoje, nós estamos aí nas maiores redes de varejo, né? De supermercados. Você já está falando aí, então, um pouquinho sobre pontos, né? Querendo ou não, a gente ainda está no mês de abril, está no início do ano de 2023, um ano muito promissor para a nossa economia. Conta um pouquinho para a gente quais são os projetos de expansão. O projeto de expansão, assim, é bem motivador, né? Brilha meus olhos de falar isso. Dá para ver mesmo. Assim, porque hoje eu tenho uma vaca como se fosse um exemplo da família, e a Gusta Mais é quando a gente vê aquele produto crescer, quando a gente idealiza um projeto, quando a gente fala de expansão, quando a gente leva um produto, até me arrepio, e leva o cara à prova, pô, sensacional. Então hoje a gente está num projeto, eu já cheguei a levar produto como se fosse viajante para os Estados Unidos, as pessoas provaram, tiveram uma aceitação tremenda, e nós estamos na fase de tramitação do FDA. O FDA é o licenciamento para comercializar esses produtos nos Estados Unidos. Fora do Brasil. Então, aonde quando eu falo eu Gusta Mais, porque grupo, eu acho que né? Grupo Gusta Mais, que todas as pessoas, todos os funcionários, sem eles a gente não conseguiria realizar. E vamos levar esse produto, principalmente os regionais. Dentro dos regionais eu enquadro um produto que eu defendo e levanto a bandeira, que algumas pessoas não entendem como regional, o nosso abacaxi. O nosso abacaxi é o melhor do planeta Terra. Então, isso é verdade. Então eu levo o abacaxi como se ele fosse um produto regional da Amazônia. Então fica a dica aos governantes a fazer um tombamento do nosso abacaxi como um patrimônio. Isso é verdade, do amazonense. Viu? Olha só, a gente está só começando aqui a nossa conversa. A Amazonas Acontece vai fazer um rápido intervalo. Se eu fosse você, não saia daí que a gente volta já já. A Amazonas Acontece de volta aqui na tela da Band Amazonas, falando de coisa boa, coisa gostosa. Gusta Mais, né, Gustavo? Gustavo, mais uma vez, obrigada por ter aceito o nosso convite. Seja sempre muito bem-vindo, viu? Eu que agradeço, é uma honra, né, poder compartilhar um pouquinho das minhas histórias, das dificuldades, né, da vivência. Que a gente sabe que não é fácil. Inclusive, aproveitar que você falou em dificuldade, nós passamos aí por um momento bem complicado. Na verdade, estamos passando ainda pela pandemia, mas agora, graças a Deus, está tudo muito melhor por conta da vacina. Enfim, como que foi para o grupo esses, vamos dizer, 2 anos, né, bem difíceis que a gente passou pela pandemia? Não foi diferente dos outros empresários, né? Nós tivemos que se reinventar, nossas lojas da Gusta Mais todas fecharam e assim, os franqueados não tinham uma renda, né? E tinha que pagar os salários dos funcionários e não foi diferente para a gente como fábrica, né? Sim. Então, lá na frente da fábrica tem uma recepção, que na verdade eu tinha 2 freezer, algumas pessoas, pouquíssimas pessoas, a gente nem divulgava, a gente vendia, né? Praticamente as pessoas que iam lá, que visitavam a gente, e nós criamos, né, o delivery da Vaca Lambeu, né? Então nós tivemos que se reinventar, tivemos que fazer o cadastro no iFood, contratar motoqueiro através de um aplicativo e nos surpreendeu, né? Devido às pessoas estarem em casa, né? Então praticamente as nossas vendas surpreendeu bastante nesse período que era um produto, era um ponto que a gente não tinha nunca olhado, né? E até hoje se mantém esse ponto de venda que é um delivery que nós temos da Vaca Lambeu. Inclusive o número tá na tela para quem tiver interesse. Fica a dica. Fica a dica, né? Não se poupe, ligue bastante. E como que é essa demanda por esse número? Pode dizer assim, é bem movimentado, né? Principalmente movimenta mais final de semana, né? Sábado, que nós funcionamos até às 13 horas. Então, as pessoas às vezes passam lá que vão para o sítio, ou então tem pessoas que moram em algum condomínio, compram para revender no seu condomínio, para os moradores, ou então na sua casa. Ótima ideia, inclusive, para empreender, né? Recentemente nós pegamos a mãe levou para as crianças, para os filhos, para ensinar,
né, sobre empreendedorismo e essas crianças na frente de casa comercializavam nossos produtos, né, para poder ensinar sobre a educação financeira. Então, já que hoje não tem nos colégios, as mães estavam fazendo isso para ensinar os filhos, né? Dar o valor, ensinar sobre a importância daquele trabalho. Aproveitar, Gustavo, que a gente está falando aqui sobre empreendedorismo, né? A gente sabe que não é nada fácil empreender, é difícil mesmo. Tem, né, os seus desafios, muita gente nos assiste, né, tem vontade de abrir um negócio, tem ali um plano de negócio, inclusive, mas tem um certo medo, um receio. O que você pode falar de dicas, né, falar agora aqui para quem está nos assistindo, para seguir em frente que vai dar certo? Eu primeiro falo que eu não já tenho, e eu gosto muito de número, né, eu acho que a gente tem que estudar o mercado, estudar preço. Eu quero montar uma banca de café. Então, vou ver quem são as pessoas que caminham ali. Eu acho que é uma cara de Manaus, né? Sim. Tu pode ver, principalmente ali no Vira Alves, quase toda esquina tem uma banquinha de café. E eu vejo cada vez mais crescer isso. Por quê? Ele vai lá, vende um pão com ovo, os trabalhadores passam. Então, junta, né? Então, a necessidade com a vontade de comer. A oportunidade, né? Você a tem que oportunidade estar de olho com a necessidade. Ali. Então, o que eu falo? Não tenha medo, meta a cara. Eu acho que hoje empreender e ser empresário no Brasil é muito difícil, mas o que é fácil a gente não dá valor, né? Então, eu acho que o que eu falo, vá em frente. Acredite no seu sonho, né? Então, eu tenho amigos que começaram numa garagem que hoje tem 4 estabelecimentos, entendeu? Então, vá em frente, confia e invista e trabalhe, né? Seja o diferente. Então, abra um negócio não para derrubar o concorrente. Em si, abra um negócio para fazer uma coisa melhor. Olha só. E entregar aquele produto para o cliente. E falando um pouquinho agora da sua história, são 8 anos, né, de grupo. Qual foi o momento ali mais desafiador? Foi aquele início de você ter mesmo que mostrar, né, o seu trabalho, o seu serviço, mostrar a marca para as pessoas conhecerem? Ou foi o período da pandemia? Assim, o período da pandemia foi muito difícil porque a gente teve que pensar rápido e achar uma solução para não deixar de faturar e não deixar de dar assistência às famílias que dependem da fábrica. Mas o momento mais difícil é o pontapé inicial, né? Exatamente quando a gente fala de empreender. Então, as pessoas que estão nos assistindo aqui, o Gustavo sabia colocar um palito no picolé? Eu nem sabia para onde ia, nem que máquina usar. Olha só! Então, assim... Desafiador mesmo. Totalmente desafiador. Isso surgiu através de uma moda da paleta mexicana. Quando eu estava prestes a casar, minha esposa foi para São Paulo e lá surgiu a moda das paletas mexicanas. Ela me ligou, eu falei que quando ela voltasse eu ia. E nisso busquei uma consultoria, onde me ajudou, me orientou, mas... profissional, não achei nenhum profissional que sabia fazer picolé. Então, praticamente, eu tive 2 funcionários que os pais levaram para mim, que era o primeiro emprego deles. E era a minha primeira indústria, experiência como indústria. Área. Então, assim... Todo mundo aprendeu junto. Todo mundo aprendeu junto. Foi uma experiência tremenda. Hoje, a gente olha para trás e a gente começa a rir, porque são situações que a gente olhou... numa situação, num evento gastronômico, a gente estava vendendo tanto que o produto estava descongelando. O Gustavo pensando rápido, vou comprar um saco de gelo, vou colocar aí e vai congelar o produto de novo. Quando eu vi, a temperatura do gelo é 0 grau e do sorvete é menos 16. Então eu olho, caramba, como eu era muito amador, eu não sabia isso. Serviu como aprendizado ali naquele momento. Serve como aprendizado e vontade de trabalhar e vencer. Com certeza. Entendeu? Então, assim, a gente olha para trás e a gente começa a rir. Então, assim, eu também sou muito grato. Todos os funcionários que passaram pela empresa, que ali colaboraram, entendeu? Por algum motivo saíram, por causa melhor, alguma coisa do tipo, mas colaboraram muito, muito mesmo. Olha só, e hoje, como é ser CEO desse grupo, né, de sucesso? Como que é seu dia a dia? É muito trabalho? Assim, é muito trabalho, eu falo, é muito trabalho quando a gente não gosta de fazer aquilo, né? Quando a gente acorda com vontade hoje eu vou lançar novo sabor, hoje eu vou provar isso.
e eu não era tão adepto do doce. Então, quando eu provava e falava para ele na produção não está legal, ele, mas você não gosta de doce. Eu falei, pois é, quem não gosta de doce acaba sendo mais criterioso. Mais criterioso, era isso que eu ia falar. Então, hoje, se passaram 8 anos, então dá um certo problema, eu falo, vai lá, faz isso, aquilo e tal, tal, tal. E às vezes eles me olham, como é que o senhor sabe disso? Eu falei, porque eu fiz parte do começo, meio e seguido até hoje. Criei tudo, então hoje eu sei todas as situações que acontecem. E como que a gente pode falar, qual que é o principal diferencial do grupo? Porque aqui em Manaus nós temos grandes nomes, né, sorveterias, enfim, mas a Gusta Mais, para ter, né, toda essa história de sucesso, precisa ter um diferencial também. Exatamente. Então, eu vou repetir o que eu falei, quando a pessoa pensa em abrir um negócio, ela já sabe que é um concorrente dela. Então, quando nós abrimos, eu pensei em não ter um concorrente. Por que não ter um concorrente? Entregar um produto com uma ótima qualidade, o atendimento, né? E sempre estar inovando, lançando novos sabores. E sempre entregando, né? E levando esse diferencial, pensando hoje numa comunicação visual, pensando hoje numas pessoas fardadas, alegres e felizes, atendendo o cliente. Claro, nem sempre isso acontece porque nós trabalhamos com o ser humano, né? Então, sim, todo mundo tem problema. Não tem como agradar todo mundo. Não tem como agradar todo mundo. Então, hoje, a gente fala que hoje a Gusta Mais está no mercado aí, há esses 8 anos, sempre tentando levar o diferencial, levar um produto de qualidade, entregar na ponta para o cliente e a gente ouvir, caramba, eu sou louco por aquele produto, aquele milkshake é sensacional. Isso é recompensante. Com certeza. E com toda essa experiência, como que você pode falar, como que a gente pode fidelizar o cliente, né? Como que a marca pensa em fidelizar aquele cliente, porque a gente sabe que é importante, atendimento é importante, o produto também é importante, né? Sem dúvida. A gente pensa em fidelizar o cliente de várias formas, né? Então, hoje você não conquista um cliente não só pelo um produto, né? Eu posso ter um produto ótimo, de qualidade, mas se ele foi mal atendido, ele nunca mais volta lá. Então, é um conjunto de coisas, né? Primeiro, ele tem que olhar a foto de um produto que nós vamos lançar, vai dar vontade de comer, ele vai buscar, ele tem que ter uma experiência, ele tem que se sentir privilegiado. A gente pode postar, colocar na rede social, que as pessoas gostam de se ver. Então, a pessoa ela gosta de se sentir bajulada. O cliente gosta de ser tratado bem. Então, é exatamente isso. O grande diferencial nosso é sempre mostrar e estar na frente, levando esses produtos, esses sabores para essas pessoas provarem. Com certeza. Para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, a nossa entrevista, vamos deixar as redes sociais. Aproveita, faz o convite para todo mundo. Quem não conhece, que eu acho meio difícil, né, não conhecer, mas que possa ter essa oportunidade de conhecer a Vaca Lambeu, Gusta Mais Gelateria, fica à vontade para fazer esse convite. Olha, eu quero convidar todos, para quem não conhece o melhor sorvete do norte, né? Venha conhecer na Gusta Mais Gelateria. Nós temos 9 lojas em Manaus, mais de 40 sabores. Não deixa de passar. E eu vou logo avisar, a nossa hashtag, que nós usamos bastante, isso muda meu dia. Por que isso muda meu dia? Porque a pessoa, quando come um doce, ela fala, caramba, melhorou o meu dia. Melhorou meu dia. Então, principalmente, a gente ouve várias pessoas, pô, tá faltando um doce na minha vida. Então, olha, quando ela consome o doce já é comprovado um produto que ele muda o humor das pessoas. E a Gusta Mais não é diferente. Então, venha para Gusta Mais. E se for algum supermercado de Manaus, como as maiores redes do varejo, não deixe de provar o nosso produto Vaca Lambeu, que eu estou falando também genuinamente amazonense, com garantia do produto Gusta Mais. Com certeza, Gustavo, muito obrigada mais uma vez por ter aceito o convite. Muito sucesso para o grupo e seja sempre muito bem-vindo ao Amazonas Acontece, à Band Amazonas. Muito obrigado, eu só tenho a agradecer a todos vocês. Sempre fui muito bem recebido aqui no grupo, na Band. E um abraço a todos e tenham uma boa noite. Uma boa noite. Então é isso, o Amazonas Acontece fica por aqui. Para você um ótimo restinho de sábado, um ótimo domingo. Lembrando que sábado que vem tem mais Amazonas Acontece na tela da Band. Se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o YouTube da Band. Aproveita, deixa o seu comentário, o seu like, que ajuda bastante na divulgação. Então é isso, até sábado que vem. Boa noite. Tchau, tchau.